muito bem-vinda a mais uma Seletas Class. E para você que ainda não me conhece, eu sou Jaine Bezerra e aqui você aprende como refinar sua marca pessoal para elevar o nível do seu negócio e da sua vida como um todo. E hoje eu vou te mostrar o meu antes e depois de gerenciar a minha marca pessoal. E vou te mostrar como que eu saí disso aqui, um posicionamento fraco, uma comunicação confusa e um posicionamento que não transmitia valor, para isso aqui, um posicionamento forte, de impacto e que comunicava o valor do meu trabalho. Bom, então eu vou começar do começo. Para você que não sabe, eu sou nutricionista por formação e atuei na área até ano passado. E lá em 2017, antes mesmo de me formar como nutricionista, eu já comecei a produzir conteúdo aqui nas redes sociais, especificamente lá no Instagram. Só que naquela época não tinha ninguém que ensinava como fazer isso. Pelo menos eu não conhecia ninguém que ensinava como fazer conteúdo, como se posicionar nas redes sociais e muito menos como vender o seu serviço, né? Então, como eu não conhecia ninguém que ensinava isso e eu não sabia como fazer, eu comecei de qualquer jeito, né? Fazia como eu achava que era e também acabei, olhando para o que as outras pessoas faziam e fui lá fazendo mesmo sem saber como fazer aquilo. E saiu isso aqui, conteúdo sem personalidade, um conteúdo sem diferencial e que não comunicava o valor do meu trabalho. E eu sabia, eu tinha conhecimento, do valor do trabalho que eu fazia. Eu tinha conhecimento, eu sabia que a minha entrega era boa, que eu me dedicava muito e que eu era boa no que eu fazia. Tanto é que naquela época havia profissionais que cobravam R$ 90 uma consulta e eu cobrava 150, depois R$ 200. Por quê? Porque eu sabia do valor do meu trabalho. O que eu não sabia era como transmitir isso para as pessoas. E como eu não sabia como transmitir o valor do meu trabalho para as pessoas, não sabia me posicionar e nem vender os meus serviços, eu tinha poucos atendimentos. E para completar, a minha cidade ainda era muito pequenininha e o meu público era muito limitado, Era um público pequeno naquela época, não era possível fazer atendimento online, então ficava ainda mais restrito o meu alcance e o meu público. Então eu fazia poucos atendimentos, eram mais as pessoas que me conheciam, que me procuravam, porque elas já me conheciam, já sabiam do meu trabalho. Então, eu acabava atendendo somente essas pessoas que já me conheciam. Até porque quem não me conhecia não tinha como saber o valor do meu trabalho, porque eu não sabia como transmitir isso. E quando a gente sai da faculdade maravilhosa, o que é que a gente mais quer fazer? A gente quer trabalhar, E a gente quer faturar, fazer dinheiro. Até porque foram anos de investimento financeiro, de investimento de tempo, de preparação para atuar no mercado de trabalho. Então, quando a gente sai, da faculdade, o que a gente mais quer é poder atuar na nossa área, trabalhar e faturar. E aí isso começou a me incomodar. Eu pensei, deve ser porque eu não tenho experiência, Eu sou recém-formada, então eu vou buscar experiência. O que seria uma opção, para eu ter experiência e ainda fazer dinheiro, porque eu preciso fazer dinheiro. E aí foi que me veio a ideia, o pensamento de eu vou fazer uma residência. Para quem não conhece, a residência é uma pós-graduação, uma especialização remunerada. Então você atua, você trabalha, estuda e também é remunerada, recebe uma bolsa. Então eu falei, vou fazer a residência. Me preparei, me dediquei muito, consegui passar e deu certo. Agora eu tinha as duas coisas, experiência e também conseguia ter ali o meu salário mensal. Só que aí, no decorrer do tempo da residência, que foram 2 anos, eu fui percebendo que eu não queria aquela rotina para mim. Aquela rotina extremamente cansativa psicologicamente e fisicamente. Eu queria mais liberdade, dos meus horários. Então, antes mesmo de terminar a residência, eu já comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube. E foi uma época muito gostosa, em que eu consegui alcançar mais pessoas e levei muita informação e consegui ajudar muitas pessoas, com o meu conhecimento. Então, foi uma época maravilhosa, que foi quando eu fundei esse canal aqui no YouTube, que está aqui até hoje. E nessa época, eu já conseguia fazer com um pouco mais de estratégia.
Porque eu comecei a estudar um pouco mais sobre marketing, sobre posicionamento. Então, ainda não era algo, né, não era um estudo profundo, porque eu também não tinha muito tempo, já que eu ainda atuava na residência e produzia conteúdo. Mas já conseguia fazer com um pouco mais de estratégia, um pouco mais de intenção, em relação quando eu comecei, que era realmente totalmente aleatório. Quando eu terminei a residência e agora eu tinha experiência, eu voltei a atender. Porém, eu me deparei com uma realidade muito semelhante àquela lá do começo. Poucos agendamentos, poucas pessoas me procuravam e eu não entendia, porque agora eu tenho experiência, né? Eu faço um bom trabalho e o que falta? Eu achava que o que eu precisava era de experiência, mas na verdade não era. Claro que a experiência sempre é importante e era bom sim eu ter mais bagagem, né, mais prática. Mas não era de experiência que eu precisava para poder as pessoas procurarem o meu trabalho. Eu não precisava esperar ter anos de prática, né, ter uma experiência vasta para poder cobrar a altura da minha entrega, para poder ter mais atendimentos. Então, na verdade, eu precisava era aprender a comunicar o valor do meu trabalho, aprender a vender o meu serviço. Afinal, as pessoas não me conheciam, elas não sabiam da minha bagagem. Então, maravilhosa, esse é um erro que muitas de vocês podem estar cometendo e eu cometi. A gente pensa, eu sei que meu trabalho é muito bom, eu sou muito boa no que eu faço. Eu sei que eu me dedico muito, a minha entrega é a melhor. Mas as pessoas não sabem disso, maravilhosa. E é por isso que você precisa comunicar o seu valor para elas. E foi aí que eu entendi que eu precisava aprender a vender o meu serviço. E então eu decidi fazer o meu primeiro investimento alto. Hoje já foram tantos, mas lá em 2019, 2020, foi o meu primeiro investimento alto, não na minha área técnica, mas na minha marca pessoal. Porque eu já tinha investido muito na minha área técnica, né? Desde a faculdade, pós-graduação, especialização, eu tinha investido muito já na minha área técnica. Mas eu nunca tinha investido na minha marca pessoal, no meu posicionamento, né? Então eu decidi fazer o primeiro investimento alto na minha marca pessoal. E foi quando eu acessei uma mentoria. E nessa mentoria eu tive o primeiro contato com marketing, branding, vendas. O que eu não contava era que eu ia amar tanto estudar sobre esse assunto, né? Sobre branding, sobre marca, sobre vendas. Então, eu peguei todo esse conhecimento que eu adquiri nessa mentoria e apliquei no meu negócio, apliquei nas minhas redes sociais, no meu posicionamento. E eu fiz um rebranding, né? Um reposicionamento de marca. Então, nesse processo, eu errei muito, eu corrigi os meus erros, eu acertei, e aí eu consegui fazer esse reposicionamento de marca, né? Um novo posicionamento que realmente comunicava ali o meu valor, onde eu tinha uma comunicação mais clara, uma imagem que transmitia mais valor. E aí eu fui conseguindo construir um posicionamento forte, um posicionamento que comunicava o valor do meu trabalho, né? Alinhado com a minha mensagem de marca, alinhado com o meu propósito de marca. E aí as coisas começaram a mudar. Foi a primeira vez que eu vi uma movimentação diferente daquela lá do início, quando eu comecei a atender. Então, os agendamentos, eles começaram a se tornar mais frequentes, eu comecei a receber mais directs, comecei a receber mais mensagens no WhatsApp para agendar consulta. E aí eu fui atendendo essas pessoas foram tendo resultados e elas começaram a dar feedbacks, né, depoimentos, e começaram a indicar o meu trabalho. E todo esse movimento começou a acontecer. E eu queria ir além. Eu entendi que eu precisava escalar o meu negócio e que o digital, ele era uma forma de escalar esses atendimentos. Porque no atendimento eu vendia a minha hora. Só que a nossa hora, o nosso tempo é limitado. Então não tinha muito como escalar. Então eu pensei, no digital eu vou alcançar mais pessoas. E foi aí que eu criei o meu primeiro livro digital, né, o meu e-book. E várias pessoas, muitas pessoas compraram esse livro, recebi vários feedbacks. Depois eu criei o meu curso online de emagrecimento, o Rota 15, que também foi maravilhoso, eu amei fazer esse curso. E através desses produtos digitais eu consegui aumentar o alcance, né, do meu trabalho e também ajudar a transformar mais vidas.
E com todo esse movimento, né, estudando muito sobre branding, sobre marketing, sobre vendas, eu decidi que era isso que eu queria fazer. Porque eu estava gostando mais de estudar, né, sobre marca, sobre branding, do que até sobre nutrição. Então, eu decidi fazer a formação Personal Branding, né, que eu fiz ano passado. Então, quando eu fiz a formação e oficialmente me tornei uma estrategista de marca, antes de começar a formação eu já tinha colocado em prática, né, tinha estudado muito e colocado em prática meu conhecimento, já tinha feito todo um reposicionamento, todo um rebranding da minha marca. E aí depois eu decidi fazer a formação Personal Branding e oficialmente me tornar uma estrategista de marca. E agora eu quero compartilhar com você, maravilhosa, 5 dos 24 pilares de gerenciamento de uma marca. Então, no branding, nós temos 24 pilares para gerenciar uma marca pessoal. E eu vou trazer aqui hoje os 5 que me fizeram, né, sair desse posicionamento fraco e que não comunicava o meu valor, confuso, para um posicionamento de valor que comunicava realmente o valor do meu trabalho, o valor do meu serviço e que me ajudou a atrair clientes que não enxergavam só preço, mas sim o valor do meu trabalho. E o primeiro pilar, né, o primeiro ponto muito importante foi o movimento. Então eu comecei e continuei. Por mais que eu não soubesse como fazer lá no início, o que importa é que eu não desisti, né? Que eu continuei em movimento. Mesmo sem saber um método, mesmo sem saber como fazer, eu fui fazendo como eu achava que era e eu não desisti. Então eu me coloquei em ação, eu me coloquei no jogo, eu me coloquei em movimento. E logo depois também eu tive acesso a essa mentoria. Então eu entendi que eu ia demorar mais tempo, eu ia perder muito mais tempo se eu fosse aprender sozinha. Era muito mais inteligente, né, eu aprender com alguém que já sabia como fazer. Então, eu não continuei errando, eu acessei. Então, o movimento, o começar, o continuar, o não desistir e o acessar pessoas, acessar mesas, ambientes, né, de pessoas que já chegaram lá. Isso foi um pilar muito importante. E o segundo pilar fundamental foi a identidade. Fortalecer a minha identidade. Quando eu realmente mergulhei em uma jornada de autoconhecimento, de entender quem eu era, de entender o que eu queria passar para minha audiência, o que eu queria, né, como profissional naquele momento, entender os meus valores, os meus princípios. Quando eu realmente consegui entender a minha real identidade, eu me senti mais segura de ser eu mesma, de ser autêntica e não de querer ser igual a outras pessoas para fazer dar certo. E assim eu consegui atrair também pessoas que pensavam como eu, que tinham os mesmos valores que eu. Então a identidade, ela é um dos primeiros pilares que a gente trabalha no branding. Justamente por isso, né? Porque antes de qualquer coisa você precisa se entender. É entender quem você é, o que você quer, onde você quer chegar, quais são os seus valores, qual é o teu propósito. E eu vou abrir aqui um parêntese, né, nesse propósito, que inclusive eu falei sobre ele na Seletas Class passada, em uma das 7 ações para uma marca pessoal elegante e estratégica. Se você não assistiu, maravilhosa, assiste, tá? Então, o propósito, né, ter um porquê, era uma das 7 ações que eu trouxe no vídeo anterior. E eu quero abrir um parêntese aqui sobre esse propósito. Maravilhoso, o propósito, ele é o quê? Nada mais é do que o porquê. O porquê de você fazer o que você faz. Fim, é isso o propósito. Então, o propósito, ele não deve te paralisar. Tem pessoas que passam uma vida procurando o propósito, mas eu não sei qual é o meu propósito, como eu vou começar? Maravilhosa, o propósito é para te mover e não te paralisar. Então não perca tempo, né? Não fique em devaneios procurando saber qual é o seu propósito. Simplesmente se pergunte, por que eu faço o que eu faço? Inclusive o propósito, ele pode mudar de acordo com as fases da nossa vida. Então não se prenda a isso, não perca tempo procurando um propósito. Mas tenha claro a sua identidade, os seus valores, o seu propósito, porque isso é o seu ponto de partida para construir uma marca pessoal de alto valor. E o terceiro pilar, responsável pela mudança do meu posicionamento, né, e transmitir o valor do meu trabalho, foi a imagem, o visual, a lapidação, o cuidado com o visual da minha marca.
que antes eu não tinha tanto ou não sabia como fazer, eu passei então a ter esse cuidado, essa lapidação, a ter intenção nas percepções que eu transmito para as pessoas. Porque antes eu não tinha essa intenção, eu não perguntava que percepção eu quero transmitir usando essa roupa, que percepção eu quero transmitir com esse conteúdo, com essas cores, com essa fonte. Entende? Não tinha intenção, era tudo aleatório, então era tudo confuso. O Arthur Bender, né, que é um dos grandes nomes do personal branding no Brasil, ele chama isso de marca esquizofrênica, né? Porque emite vários sinais confusos sobre a marca e não comunica nada. Então eu não tinha essa intenção que eu passei a ter. Eu passei a ter intencionalidade, a pensar com intenção nas percepções, nos sinais que eu emitia. E como é que você faz isso, maravilhosa? Como é que você consegue mudar essas percepções? Como é que você consegue melhorar essa imagem, esse visual, não só dos seus looks, né, da sua imagem, das suas roupas, mas também do seu feed, dos seus conteúdos, da sua marca como um todo? Adquirindo repertório. Foi assim que eu consegui mudar, melhorar essa imagem, sabe? Adquirindo repertório, buscando referências, aguçando o seu senso estético, aprimorando, né, através da arte, através da beleza, através de referências. Então foi estudando, foi buscando, foi tendo referências, criando repertório que eu consegui melhorar essa imagem que eu transmitia através dos meus conteúdos, através da minha forma de me vestir e da minha comunicação como um todo. E falando em comunicação, esse é o quarto pilar que eu vou trazer hoje para vocês. A comunicação. E comunicação verbal mesmo, agora eu tô falando, né? Mas também a comunicação como um todo da sua marca. Então, uma coisa muito importante é alinhar a sua comunicação com a narrativa da sua marca. Ou seja, com a identidade da sua marca, com o propósito da sua marca, com o que você quer passar para as pessoas, com o que você defende. Então, a sua comunicação, ela tem que ser coerente, ela tem que ser toda alinhada, toda amarradinho, para poder, assim, passar uma comunicação correta e não emitir sinais confusos. Outra coisa muito importante com relação à comunicação, principalmente aqui nas redes sociais, é você entender qual é o seu melhor formato de conteúdo. Qual é o melhor formato de conteúdo para você, maravilhosa? Eu descobri que o meu era vídeo, que eu me comunicava melhor através de vídeos. Talvez esse não seja o seu, tem pessoas que é através de textos, através de carrosséis. Então, identificar o seu formato de conteúdo é muito importante. E falando em comunicação verbal mesmo, né, a nossa fala, é muito interessante, maravilhosa, porque eu sempre fui aquela pessoa que gostava muito de falar, como vocês podem perceber, né? Eu amo me comunicar, eu amo falar. Desde criança, minha brincadeira favorita era ser professora, porque eu falava muito, era ser locutora de rádio. Então eu sempre gostei muito de falar. Na escola eu era aquela aluna que não parava o badalo. Era assim que a professora falava, né? Toda hora era Jaine, me querida, um pouquinho. Então é sobre isso, eu era essa pessoa. Só que por mais que eu falasse muito e que eu amasse falar, eu não me comunicava tão bem. Na verdade, eu tinha uma fala muito apressada, eu falava muito rápido. E as pessoas muitas vezes não entendiam o que eu falava. Então eu falava muito eufórica, atropelava as palavras muito rápido. Eu meio que não conseguia processar. Eu pensava rápido e queria falar na velocidade do pensamento. Eu não processava a fala. Então saía aquela coisa embolada que as pessoas não entendiam direito o que eu estava falando. E isso me deixava com vergonha. Isso me constrangia. Então muitas vezes, numa roda de pessoas, principalmente pessoas que não eram meus amigos, minhas amigas, eu me calava, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo de falar e as pessoas não entenderem o que eu estava falando. E eu tinha vergonha. Então eu me calava, olha só. Muitas vezes eu deixava de fazer algo que eu gostava muito, que era conversar, por medo das pessoas não entenderem o que eu estava falando. E isso me constrangia. E é tão verdade que hoje, as pessoas que me conheciam daquela época da escola, né, algumas amigas que eu tenho até hoje, quando eu comecei a gravar aqui pro canal, inclusive, elas falavam, nossa, Jaine,
tu nem parece a mesma da escola, né? Que falava e ninguém entendia o que tu falava. Como você fala bem hoje? E o que tem por trás disso? O que foi que eu fiz que eu consegui agora me comunicar com as pessoas sem esse medo, sem essa vergonha das pessoas não entenderem o que eu estou falando? E o que eu fiz maravilhosa foi simplesmente praticar, fazer. Então eu liguei essa câmera, eu fiz vários vídeos para esse canal, eu fiz vários vídeos incontáveis, inúmeros conteúdos eu gravei desde 2019 para cá, que eu gravo conteúdos repetidamente. E de tanto fazer, a minha comunicação foi melhorando. Então não é num passe de mágica, não é de uma hora para outra, não é muitas vezes uma técnica, simplesmente é a prática. Eu fiz tantas vezes que eu consegui melhorar. É claro que minha comunicação ainda tem muito que melhorar, mas desde que eu comecei até hoje, eu já consegui evoluir muito praticando, fazendo. Então aprenda fazendo, maravilhosa. Não espere, aprenda na prática. É o que eu falo, erre rápido, porque assim você conserta rápido, você acerta rápido. E de fato, a comunicação, e principalmente a comunicação verbal, ela é muito importante. Porque não adianta nada eu ter uma mensagem, eu querer transmitir uma mensagem, mas eu não conseguir fazer isso, eu não saber como fazer isso. Então treine a sua comunicação, pratique a fala, que com certeza você vai conseguir progredir e evoluir muito. E o quinto e último pilar é a constância. A constância também maravilhosa, ela é fundamental, ela é um dos pilares mais importantes do branding, né, do gerenciamento de uma marca, porque ela precisa ser gerida, construir ali um universo de marca, gerenciar essa marca, e ela precisa ser repetida. Então a constância ela é primordial. Você fazer e repetir, fazer e repetir. Então a frequência, a repetição é a chave para a construção de um posicionamento forte, de alto valor. Para se tornar uma marca sólida, você precisa de repetição e de constância. Para que assim a sua marca pessoal, você seja lembrada pelas pessoas. Para que assim, quando a pessoa pensar em procurar algum profissional da tua área, você seja a primeira pessoa que vem na cabeça dela. É através da constância que você consegue isso, que você consegue estar lá no topo da mente do seu futuro cliente. Então, maravilhosa, esses são 5 pilares de 24 que nós trabalhamos no branding pessoal, na gestão de uma marca. Seja rápida, pegue esses 5 pilares e aplique na sua marca pessoal. Erre rápido, corrija rápido, acerte rápido, para que assim você consiga comunicar o valor do seu trabalho, transmitir o valor do seu serviço, do seu produto, a sua marca pessoal, a sua bagagem, o seu repertório e assim atrair pessoas que não enxergam apenas preço, mas que enxergam valor, que sabem que vale a pena pagar, passar o cartão para você. Então é isso. Esse foi o Seletas Class de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir que, por favor, se vocês têm gostado dos vídeos, se inscrevam no canal. É muito importante para que o YouTube ele entregue, né, esse vídeo para mais pessoas e mais mulheres, mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Então, se você gostou, se inscreve no canal e curte esse vídeo maravilhosa. E até a próxima Seletas Class.